Oi, oi pessoal, tudo bem? Bom, eu prometi que eu ia fazer um resumo desse livro aqui, ó, para vocês. A Coragem de Não Agradar, que é um livro que eu li, é um livro muito bom, super recomendo. E eu sei que eu tô devendo isso, então eu falei, vou entregar isso hoje e vai ser no formato de uma live. Então, já anunciei no Instagram e vocês podem compartilhar esse link também para quem quiser ter uma noção sobre o que é esse livro, como que ele aborda algumas questões. Eu sei que é um livro muito, muito bom e que, poxa, me encontrou num momento relevante. Eu encontrei, né, esse livro no momento e ele foi muito relevante para justamente entender algumas questões que são relacionais, entender que como ele fala aqui no livro, que muitas vezes a raiz de muitos dos nossos problemas estão nos nossos relacionamentos com as pessoas. E uma vez que você consegue lidar com esse relacionamento, consegue entender que nem tudo é sobre você, nem tudo é para você, você começa a fluir de uma forma muito mais tranquila. Então, eu vou ler algumas partes do livro aqui com vocês, vou trazê-lo aqui, tem também um slide que eu achei mais didático fazer dessa forma e eu vou estar apresentando isso para vocês, então aproveita, já se inscreve no canal também, já compartilha esse vídeo com quem você acha que pode ser relevante esse conteúdo, para quem você acha que esse conteúdo pode ser relevante e vamos seguir, vamos lá. Primeira coisa, o livro é esse, o livro tem como título, né, A Coragem de Não Agradar. São dois autores, tem um autor e um coautor, e eles desenvolvem um diálogo que é muito interessante entre um filósofo e um jovem. E o jovem ele vai tentando rebater e questionando e tal, e o filósofo vai construindo o diálogo ali, explicando para ele algumas coisas, explicando para ele alguns conflitos que ele tem. Então é uma conversa muito gostosa, tipo, você ter a oportunidade de ser a pessoa que contempla esse diálogo, que vê, né, que ouve esse diálogo. Então vale muito a pena essa experiência. A forma como ele está escrito é muito interessante. E eles vão discutindo o que é chamado de psicologia adleriana, que é do Alfred Adler. Então eles vão trabalhando ali dentro desses diálogos questões, e o filósofo ele sempre traz um pouco do que o Adler fala para dentro do diálogo. Na realidade, todo o diálogo é construído em cima das coisas que o Adler já pesquisou, que o Adler já escreveu e tudo que ele já trouxe de entendimento. E eles vão fazer esse diálogo aí no livro, então vale muito a pena. A forma como ele está escrito é muito interessante. E aí, vamos lá. São os dois autores, né? O Ishiro e esse Fumitake Koga são o autor e coautor do livro. E primeira coisa que o livro traz é esse questionamento: será que está tudo determinado? Como que funciona? E eu vou abrir aqui o livro porque eu fiz assim, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu coloquei os marcadores e aí grifei também as partes para ser mais interessante. Então eu vou trazer algo que responde justamente esse questionamento: será que está tudo determinado? Se você nasceu assim, a vida vai ser sempre assim, ou você tem alguma escolha? E aí é uma pergunta comum que pode surgir, e o filósofo ele responde da seguinte forma: quando nós concentramos apenas nas causas do nosso passado, ou seja, quando nos concentramos apenas nas causas do passado e tentamos explicar os fatos do presente com base na relação entre causa e efeito, o resultado é o que chamamos de determinismo. Ou seja, eu estou pegando algo lá do passado e eu justifico essa coisa do passado, eu trago ele agora para o presente para justificar aquilo que já aconteceu. Então eu justifico se, por exemplo, não, eu sou um mau aluno porque eu tive um professor ruim, ou porque não fui incentivado, ou porque... Então eu criei um determinismo. Eu justifiquei, de alguma forma, com experiências do passado, um comportamento ruim que eu estou desenvolvendo. Então eu estou determinando quando eu faço isso. E é isso que ele diz: se isso é verdade, nosso presente e nosso futuro são inalteráveis. Já foram decididos por acontecimento do passado. Estou errado? Então aqui o Adler ele vai desenvolver esse diálogo com o jovem, de que se eu pego coisas do passado e eu justifico comportamentos ruins do presente, eu me alimento disso, eu vou munindo isso e criando essas justificativas, então eu estou num sério risco, eu estou entrando em perigo. Por quê? Porque eu estou justificando. Então eu estou criando um determinismo.
Ah, sempre vai ser assim. E aí ele fala disso, é necessário você romper com isso. Aí o jovem pergunta, o passado não importa? E o Adler, o filósofo, né, usando as teorias do Adler, ele diz, sim, esse é o ponto de vista da psicologia adleriana. Esse passado ele não é tão relevante, mas o que você faz no aqui e agora é relevante. Então você tem que escolher quebrar um ciclo, mudar o comportamento, mudar a atitude, mudar a forma de pensar. Você tem que fazer essa escolha. E aí ele traz a lógica de que não existe um determinismo, não está tudo determinado. Você pode construir algo novo. E aí o livro tem mais coisas que são também interessantes. Por exemplo, transformamos experiências em propósito. Aí vamos lá para um outro pedaço aqui do livro, que ele vai falar justamente sobre isto. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Exato. Preste atenção no argumento de Adler aqui. Ele diz que o eu é determinado por nossas experiências, mas ele diz que o eu não é determinado por nossas experiências, mas pelo sentido que damos a elas. Ou seja, eu tive uma experiência ruim, ok, eu posso dar um novo sentido, eu posso ressignificar essa experiência. E ele diz, ele não está dizendo que a experiência de uma terrível calamidade ou violência durante a infância ou outros incidentes do gênero não tem influência na formação da personalidade. Na verdade, a influência é forte, mas o importante é que nada é determinado de fato por essas influências. Somos nós que determinamos nossa vida de acordo com o sentido que damos às experiências passadas. Ou seja, conforme você ressignifica aquilo que passou, você dá um novo sentido para a vida, porque você ressignificou algo que foi ruim. Sua vida não é algo que alguém dá a você, mas algo que você próprio escolhe. E aí, isso aqui eu gosto porque é bem alinhado com o que a gente acredita no cristianismo. Existe um livre-arbítrio, as coisas não estão pré-determinadas. Eu posso escolher mudar. E ele diz, é você quem decide como viver. Então, em relação às experiências do passado, nós podemos transformá-las em propósito. Só que eu preciso passar por aquilo que o Adler vai trazer como ressignificação. Eu tenho que ressignificar, então, essas experiências que são passadas. Aí tem uma outra parte muito legal no livro que fala sobre mudança e coragem. Será que mudar exige uma coragem? Aí o livro também vai trazer um outro argumento em relação a isso, dizendo o seguinte, olha, ele pode chacoalhar um pouco, mas dá para conviver com isso e guiá-lo sem dificuldade. Ele vai dizer, por outro lado, quando alguém escolhe um novo estilo de vida, não é capaz de prever o que pode acontecer com seu novo eu, nem tem qualquer ideia de como lidar com os eventos que surgirão. Fica difícil prever o futuro, e sua vida será carregada de ansiedade. Talvez até passe a ser mais doloroso e infeliz. Resumindo, as pessoas têm queixas e mais queixas, porém, é mais fácil e mais seguro continuar do jeito que estão, mesmo que se sintam insatisfeitas. Então, mudar exige coragem. Aí ele dá um exemplo, né? Quando tentamos mudar o estilo de vida, colocamos nossa coragem à prova. A mudança gera ansiedade e a inércia causa desapontamento. Tenho certeza que você preferiu a segunda opção. Então aqui ele constrói o diálogo nessa página aqui do livro, eu até marquei tudo aqui, no sentido de que sim, mudar ela exige coragem. Mudar é muitas vezes dor. E isso está envolvido, por exemplo, com as situações em que nós vamos para uma academia, a gente treina, então por quê? Porque eu decidi passar por uma mudança. E aquela mudança vai me exigir a coragem de treinar, enfrentar um ambiente que talvez eu não esteja tão acostumado, tão adaptado. Então depende de mim ter essa coragem para enfrentar a mudança. E ele fala do fato de que sim, a mudança ela vai te trazer alguma dor. E muitas pessoas preferem ficar num relacionamento onde não são felizes, numa faculdade onde não são alegres, num trabalho que não as realiza. Por quê? Porque elas não têm a coragem de romper com aquilo que não está agregando. Então mudar exige uma coragem, exige um enfrentamento. Porque a partir do momento que você pensa, eu vou mudar esse comportamento, eu vou mudar essa atitude, você vai passar pelo enfrentamento para conseguir mudar. Porque
é normal, o que é mais cômodo, o que é mais acolhedor e tal, mas a mudança ela vai te fazer romper com alguns padrões. Aí na sequência tem um outro pedaço do livro que é muito legal, que fala sobre essa parte aí dos relacionamentos. Será que eles influenciam, não influenciam? E aí, eu gosto, foi um dos meus temas assim, preferidos dentro do livro, do que ele diz assim, o filósofo, eu estou lendo sempre a parte do, fiz anotações, né? E estou lendo sempre a parte do filósofo. Aí ele diz aqui, o problema é que nos relacionamentos amorosos e matrimoniais existe a opção da separação. Assim, um casal que vive junto há muitos anos pode se separar, se a relação se tornar penosa. Já no relacionamento entre pai e filho, em princípio, isso não pode ocorrer. Se o amor romântico é um relacionamento ligado por um cordão vermelho, aqui ele vai fazer uma comparação, o relacionamento entre pais e filhos é ligado por correntes rígidas. E tudo que você tem à mão é uma tesourinha. Esta é a dificuldade dos relacionamentos entre pai e filho. Aqui é legal porque eu não sei se eu não lembro se eu coloquei isso aqui, eu estou fazendo ao vivo. Não lembro se eu coloquei no livro, mas ele fala assim, se você está em um relacionamento que você sente muito medo, muita insegurança, que você não se sente tranquilo para conversar, a orientação dele é rompe com esse relacionamento, não é saudável para você. Porque te gera pico de ansiedade, pico de adrenalina, te gera muitos sentimentos que são desconfortáveis e isso não é saudável para você. Então, ele fala rompe com isso. Os relacionamentos eles têm que fluir. E aí ele traz a lógica de que alguns relacionamentos que são no nível amoroso, tal, casamento, namoro, tal, eles podem ser rompidos. Mas, porém, o relacionamento entre pai e filho são difíceis de ser rompidos. Aí ele compara, né? Se os relacionamentos amorosos são ligados como se fosse por um cordão, o relacionamento entre pais e filhos são como se fossem correntes e você só tem uma tesoura para cortar. O cordão você até consegue cortar com a tesoura, mas as correntes não. Então ele fala dessa questão, né, dos nossos relacionamentos. E eu não sei se ele vai trazer aqui, acho que mais à frente vai falar dos relacionamentos no nível do fazer e do ser. Acho que mais na frente a gente vai conversar sobre isso, acho que eu coloquei aqui. Mas essa parte é muito interessante, então por isso que eu tenho que zelar por esse relacionamento, que são familiares. Zelar que eu digo, tentar estabelecer bons relacionamentos, tentar deixá-los mais saudáveis, tá? Então ele vai trazer essa reflexão e vai apontar também para algo chamado como divisão de tarefas. Entender que na família cada indivíduo tem sua tarefa, é importante que cada quem ocupe sua tarefa e entregue seu resultado, não entrando em tarefa que não é sua, em tarefa que é do outro, para que esse relacionamento não fique depois prejudicado. Então o livro ele aborda um ponto muito interessante sobre isso, ainda mais nos nossos dias. Aqui é só para instigar mesmo, tá? Então vamos para o próximo, que é igualdade. Será que igualdade ela é importante nos relacionamentos ou não? E aí eu já vou ler direto o que ele diz falando sobre isso, que é esse pedaço aqui, ó. Aqui. Ele diz assim, se for uma escola, não julgue as coisas com o senso comum da comunidade, que é a escola. Em vez disso, siga o senso comum de uma comunidade maior, ou seja, não se limite apenas àquele ambiente, mas olhe que existe algo em volta que é muito maior do que aquilo, e é com base nesse algo maior que você tem que julgar aquela situação. Ele diz, ora, digamos que você está na escola e seu professor tem se comportado de forma autoritária, ou seja, pode aqui imaginar, de forma arrogante, autoritária, e aí ele diz o seguinte, é um exemplo, né? A questão é que o poder da autoridade que seu professor exerce não passa de um aspecto do senso comum, que funciona somente dentro da pequena comunidade que é a escola, do ponto de vista da comunidade que é a sociedade humana, ou seja, que ele compara. Eu tenho um ambiente que é escolar e eu tenho um ambiente que é social, é a sociedade humana. Nesse ambiente escolar, talvez essa pessoa ela tenha uma autoridade grande, forte, imponente, ele exerce essa autoridade.
e ele conversa de forma autoritária com os alunos, mandando e tudo, mas nesse ambiente social, ele é mais um no meio da multidão, é apenas um ser humano. E aí ele recomenda que a gente considere essa pessoa e olhe para essa pessoa como alguém comum do meio. Porque aí você não constrói aquela coisa de medo, de nossa, eu tenho uma referência, alguém muito bom. E às vezes essa expectativa de que o outro é muito bom, ela se torna prejudicial nos nossos relacionamentos. Então, se você já vê aquela pessoa que vai na entrevista de emprego, ela já fica pensando, não vão me contratar, ou tipo assim, nossa, o fulano que vai me entrevistar é muito bom, se ele perguntar isso e aquilo. Então você já começa nesse diálogo, nesse relacionamento, já pensando assim, nossa, é muito bom, tipo, não vai dar certo, e você acaba criando pensamentos que não são tão bons, tão positivos para você. Mas quando você vai e pensa, não, é um outro ser humano que vai conversar comigo, é uma pessoa que está me dando aula. Aqui, beleza, é meu chefe, mas ele é também um ser humano, então vou conversar de igual para igual. Então ele traz essa concepção aqui, esse entendimento. E aí ele segue falando assim, tanto você quanto seu professor são seres humanos iguais. Se você está recebendo exigências absurdas dele, é legítimo contestá-las diretamente. Ou seja, e aí eu lembro de algumas experiências em sala de aula, eu vou contar. Se um professor meu vê isso, tá, mas vamos lá. Curso de Direito. Eu lembro de um momento em que o professor ele chegou para a sala e começou que vocês isso, que vocês aquilo, dá um sermão mesmo na turma. E essa turma que eu faço é uma turma que tem gente de várias idades. Tem jovens, tem adultos, tem gente que já é casada, que tem filho, que tem muita responsabilidade por ele. E eu lembro de um aluno que contestou. E ele disse assim, professor, você estava dando aula pra gente adulta. Então, foi mais ou menos isso, sabe o que ele disse? E naquele momento eu vi um ar de igualdade. E aí quando eu li isso aqui do Adler, me veio a lembrança disso. Porque de fato não fazia sentido aquele carão todo, aquela bronca toda, aquela conversa, sendo que ele estava falando com pessoas adultas, que tinham responsabilidades. Então não fazia sentido. Então esse comportamento autoritário, ele tem que ser contestado e ele deve ser contestado. Mas a gente consegue fazer isso quando a gente parte dessa visão. Uma coisa é a minha comunidade aqui, onde essa pessoa tem autoridade, outra coisa é um ambiente fora dali, onde aquela pessoa é só mais uma pessoa. E aí ele recomenda isso, que nós olhemos para as questões, para as pessoas de igual para igual, e se a gente está diante de alguma exigência absurda, a gente conteste diretamente essa exigência absurda. É muito interessante isso. Aí ele vai, quando ele desenvolve isso, ele tem muita coisa bacana a respeito disso, e ele vai depois continuar. Aqui é uma parte também que eu gostei muito, muito desse livro, onde ele fala dos relacionamentos no nível do ser e no nível do fazer. E aí ele fala aqui sobre construção de relacionamento. Eu coloquei aqui o bonequinho para vocês verem, tá aqui, né, desse lado, para vocês verem. E aí tem esse menorzinho aqui, que tá no nível do fazer, né? E o 1, que é o nível do ser. Eu espero que tenha ficado didático isso aqui. Mas a ideia é mostrar que existe uma escala, ou seja, existe um nível mais raso, que é o nível do fazer. Então, os relacionamentos que são construídos no nível do fazer são relacionamentos que estão fadados ao fracasso. Por quê? Porque sempre chega um momento em que você não consegue fazer mais. É uma idade, é uma doença. E aí ele traz, por exemplo, pessoas que viveram a vida toda pensando no que elas podem fazer, ou seja, eu faço contabilidade, então o serviço que eu entrego, a faculdade que eu curso, os clientes que eu atendo, então eu estou me amando naquilo que eu faço. E existe um sério problema nisso. Por quê? Vai chegar um momento em que a idade chega e você não consegue mais fazer tantas coisas. E o que sobra nesse momento é o ser. Aquilo que você é de fato. O que você é? E aí ele fala disso, que essas pessoas têm dificuldade quando chegam na velhice, porque elas estão acostumadas com os relacionamentos no nível daquilo que elas fazem e não daquilo que elas são. E aí ele fala disso, que o nível mais profundo de relacionamento são aqueles que são construídos no nível do ser. E aí ele traz aqui dentro do livro, aqui, que ele diz aqui,
Quando você envelhece e atinge a idade de se aposentar, por exemplo, só lhe resta viver da sua pensão ou ser sustentado por ninguém. Aliás, mesmo quando você é jovem, um problema de saúde pode impedi-lo de continuar trabalhando. Nessas ocasiões, o indivíduo que só consegue se aceitar no nível das ações acaba fortemente prejudicado. E aí aqui é uma reflexão muito interessante que a gente pode trazer, de que é necessário construir relacionamentos no nível do ser. Porque cedo ou tarde a velhice chega, cedo ou tarde uma doença te acomete e aquilo que você é o que vai importar para as pessoas e não tanto aquilo que você fez ou que você faz. E aí, a gente caminha aqui já pro finalzinho disso, acho que vai ter mais 2 tópicos, 2 pontos, que aqui ele vai falar, né? Em como que é possível ter felicidade. Aqui já vai ser um raciocínio mais interessante, um pouco mais denso, fiz as anotações também. E vamos lá. Ele fala, ó, começa com a pergunta do jovem, dizendo assim, então a felicidade só é possível quando se tem liberdade? Aí o filósofo responde, sim, a liberdade de uma instituição varia, de acordo com o país, época ou a cultura, mas a liberdade nos relacionamentos interpessoais é universal. Eu falei um pouco disso lá atrás, né? Se o indivíduo realmente tem a sensação de contribuição, deixa de buscar o reconhecimento alheio, pois já terá a consciência real de que é útil a alguém e não precisará fazer qualquer esforço para obter o reconhecimento. Em outras palavras, a pessoa obcecada pelo desejo de reconhecimento ainda não possui a sensação de comunidade. Também não conseguiu se envolver na autoaceitação, não tem autoconfiança nos outros, nem alcançou a sensação de que está dando a sua contribuição. Então a felicidade ela é igual à liberdade, e liberdade nos relacionamentos interpessoais é você falar, ser ouvido, escutar, acolher, entender o outro, se sentir tranquilo para conversar com essas pessoas. Isso é uma liberdade. E aí ele fala do sentimento, né, de você saber que está contribuindo, que está sendo útil na sua comunidade, sem precisar que exista um reconhecimento naquilo que você faz, porque você já se validou, porque você já entende que aquilo é importante, e isso basta. Então você já sente, portanto você não precisa que te digam que você é bom. Se você faz algo bem feito, um obrigado já te basta. E isso traz muita felicidade, porque tá ligado àquela coisa de não esperar pela validação do outro, não aguardar, não criar expectativa em relação ao que o outro vai falar, em relação ao que o outro vai dizer para você ou sobre você. E por último, não menos importante, ele traz aqui esse texto, eu vou ler na íntegra, que ele diz assim, vou citar Adler mais uma vez. A pessoa precisa começar. Talvez as outras pessoas não cooperem, mas isso não tem a ver com você. Meu conselho é este. Você deve começar sem levar em conta se os outros terão cooperativismo ou não. Então, comece. Quer ser feliz hoje? Comece. Quer empreender algo novo? Comece. Quer fazer um novo curso? Comece. E esse começar, o que ele traz aqui no livro, é essa lógica de que comece ainda que as pessoas não validem, ainda que as pessoas não se interessem e não espere muito o apoio das pessoas. Apenas faz, apenas começa, vai lá, encara e faça do seu jeito. E aí, a gente encerra aqui, são os pontos que eu achei interessantes nesse livro. E aí eu te convido a ler também, em algum momento, se dedicar à leitura desse livro, porque é um livro muito bom e tem muita coisa que eu não trouxe aqui, mas que você com certeza vai perceber no livro. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilha também com outras pessoas e até a próxima.